Boa tarde a todos, a todas. Com grande satisfação que eu apresento aqui o professor Martins, né, que são vocês que têm acompanhado esse mini curso do LAPS, do Laboratório de Pesquisa Social, sabem, né, ele foi convidado para proferir essa palestra, essa conferência, a respeito justamente da temática do mini curso, né, que é a etnografia na sociologia, fundamentos e potencialidades. Aproveito também, antes de entrar propriamente na apresentação do professor Martins, eu queria também agradecer aqui a presença da professora Ângela, que coordena o Laboratório de Pesquisa Social, né, e que justamente tem se empenhado, né, em montar uma agenda, não só de mini curso, mas também de conferências ao longo, de seminários ao longo do semestre. Ela fala aqui, chamando a atenção para o fato de que vocês vão receber logo mais uma folha, meio que um folderzinho, indicando todas as atividades do semestre, a agenda para esse semestre, né? Mas eu, antes de passar para o professor Martins, eu gostaria, vou apresentá-lo brevemente, mas quero só já que essa palestra ela foi, digamos, encomendada, né, ela é sob medida, né, para os fins desse mini curso, eu gostaria só de relembrar aqui para vocês, né, por que a gente chegou, por que a gente vai chegar aqui nessa fala do professor Martins, para a qual, aliás, eu, digamos, sugeri como tarefa, né, que vocês lessem um capítulo bem específico do livro Aparição do Demônio na Fábrica, né, que é um texto etnográfico dele sobre as cores, os cheiros e sons do subúrbio, né? A ideia, justamente hoje, né, depois de três sessões em que a gente discutiu, enfim, primeiro, né, o que é etnografia, num segundo momento os fundamentos da etnografia na sociologia, mas tendo em conta, evidentemente, essa relação com a antropologia, né? E aí eu fiz aqui uma proposta de que a gente pensasse, quer dizer, as possibilidades, as potencialidades da etnografia se mostram tanto para o antropólogo quanto para o sociólogo, sem confundir papéis e tal, se a gente leva a sério de que a gente está aqui falando de um modo de conhecer a vida social, né? Essa é um pouco essa perspectiva epistemológica, né? Essa proposta que eu fiz aqui para vocês. E aí, só para retomar, eu dei para vocês uma tarefa da segunda para a terceira sessão, que era semana, até bom para o professor Martins saber, que eu sugeri que eles fizessem uma etnografia com base no que a gente está discutindo, uma etnografia, enfim, um relato, uma pequena experiência etnográfica na Marquise de Ibirapuera, no fim de semana, né? E aí alguns de vocês fizeram esse exercício, vieram na terça-feira, a gente discutiu trechos desses relatos e justamente, digamos, avançou em relação ao que seria análise e interpretação sociológica, inspiradas ambas nessa perspectiva específica que é a etnográfica, né? E aí, justamente para fechar, para coroar esse processo todo, é que a ideia hoje realmente, eu fico muito, muito honrada com a presença do professor Martins, porque ele certamente é um dos sociólogos que mais tem não só defendido a etnografia, né, no Brasil, dentro da sociologia, mas que tem realizado isso na sua prática de pesquisa, nos seus textos, ao longo mesmo de uma trajetória, já bastante longa e da qual eu aqui brevemente vou falar, né? O professor Martins fez o seu curso de graduação em Ciências Sociais, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, nesta faculdade, né? Em 1964 ele se formou. Fez o mestrado em Sociologia também por essa universidade, em 66, e depois o doutorado em Sociologia em 70. Atualmente ele é professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. Professor visitante da Universidade da Flórida, em 1983, fellow de Trinity Hall e professor da Cátedra Simão Bolívar da Universidade de Cambridge, nos anos de 93 e 94, professor visitante da Universidade de Lisboa, em 2000,
E também ele foi membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão entre 1998 e 2007. É um sociólogo que tem docência e produção científica em algumas áreas, né, que ele, enfim, privilegia e até aparece no seu currículo Lattes, que ele chama de Sociologia da Fronteira, Sociologia dos Movimentos Sociais, Sociologia da Violência, da Vida Cotidiana e Sociologia Visual. Além disso, ele tem feito pesquisa e escrito sobre a questão agrária, sobre fotografia e sobre o subúrbio. Enfim, além de tudo, é professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e professor honoris causa da Universidade Federal de Viçosa e doutor honoris causa da Universidade Federal da Paraíba em 2013, ambos em 2013. É isso, e eu passo a palavra para o professor Martins. Como eu não sabia exatamente o que falar, etnografia quer dizer tudo e às vezes não quer dizer muita coisa, eu decidi falar sobre essa rosa. Essa rosa vem do jardim da minha casa, foi colhida agora há pouco, antes da chuva. E faz parte, é filha de uma linhagem de roseira que tem mais de 100 anos. Um dia, indo à casa da minha mãe no subúrbio, que gostava de flores, tinha um pequeno e atulhado jardim no quintal. Eu notei que tinha lá uma rosa que eu já conhecia. Cheguei perto, senti o perfume dessa rosa e lembrei-me de uma roseira que havia no terreiro da casa de minha avó materna, na roça, aí na região de Bragança Paulista. É uma roseira rústica, que tem como única diferença, não é uma rosa para vasos, tem cabos curtos. É uma rosa que se caracteriza pelo aroma acentuado, diferente das rosas de pedigree, que a gente poderia chamar, usando a linguagem atual da esquerda, diferente das rosas da elite. Eu fiquei muito tocado e peguei eu sou bom para plantar rosas. Eu peguei uma muda da roseira da minha mãe e plantei no quintal da minha casa. Na minha casa o jardim fica nos fundos, como parte da casa, não as pessoas de fora verem o meu jardim. Não é que eu me incomodo que elas vejam o jardim, mas é que eu quero ver mais do que elas. Então, estão lá praticamente dentro da casa. E eu fui atrás da história da roseira, porque eu lembrava da roseira na casa da minha avó. A casa da minha avó era uma casa muito simples, acho que existe uma fotografia dela em um dos meus livros. Uma casinha de pau a pique, barreada de Tabatinga, que é um bairro branco e fresco. A cidade de São Paulo teve casas brancas por causa da Tabatinga, do prédio da TI, tanto que a rua mais antiga de São Paulo ainda tem o mesmo nome há mais de 400 anos, que é a Rua da Tabatinguera, que ia dar na Tabatinguera, que se tirava a Tabatinga para as casas da cidade, para branquear as casas. A casa da minha avó era uma casa de pau-a-pique, como eu disse, e era uma casa de chão de terra batida, telha vã, uma casa muito simples, um terreiro bem largo, rodeado das plantas costumeiras sobre as quais eu vou falar nesta tarde, que há nas casas de roça. Diante da porta da cozinha da minha avó, tem uma distância bem larga entre a parede da casa e a cerca que separava o terreno das plantações. Era uma família de sitiantes, pobres, imigrantes, chegados ao Brasil em 1913, com passagem subvencionada pelo governo de São Paulo para substituir escravos das fazendas de café desta região. A distância não é muito larga e essa roseira cresceu colada na cerca de varas, que é uma artesania de cerca muito simpática, muito bonita,
existe no Brasil inteiro. Eu gostava, eu era menino, não era fresco, mas gostava de sentir o perfume da roseira da minha avó. E descobri que minha avó também. Ela amava a roseira. Vasculhando mais a história, eu descobri que essa roseira veio do terreiro da casa de uma preta velha chamada Inha Florinda, que foi escrava na Fazenda Velha, no que é hoje o município de Pinhalzinho, na região da Bragantina. O dono dessa fazenda, quando foi abolida a escravidão, decidiu, isso aconteceu com vários fazendeiros da época, contrariando todas as doutrinas e dogmas interpretativos da história social, o que não quer dizer que tenha sido a regra também, ele fez a doação da fazenda aos seus escravos. Dividiu a fazenda em sítios e cada família escrava recebeu um pedaço da fazenda. Eu conheci a maioria dos descendentes dos antigos escravos da Fazenda Velha. E conheci também o terreiro da casa da Inha Florinda. A casa não existia mais, existia uma outra casa, e ainda as plantas que ela havia plantado, era um terreiro cercado de plantas. Eu creio que fotografei algumas vezes aqui. E fiquei sabendo, então, à medida que eu fui indagando, que quando eu nasci, minha mãe, 50 anos depois da abolição da escravatura, minha mãe me levou da casa dos meus avós para ser batizado pelos meus avós, e fui levado também para conhecer Inha Florinda, isso é, para que ela me conhecesse e ela me carregasse no colo. Muitos anos mais tarde, eu fiquei sabendo, através de um primo mais ou menos da minha idade, que Inha Florinda era uma preta macumbeira, que existia nas fazendas, que era o médico dos escravos. Há documentos aqui em São Paulo, na Ordem de São Pedro, por exemplo, que o abade manda pagar um agrado para um macumbeiro de uma de suas fazendas para tirar o banzo dos escravos. É uma olhada. Ele era o psicólogo da fazenda. Provavelmente eu fui levado para os braços da Inha Florinda para ser também iniciado no âmbito do imaginário que ela representava e no qual estavam situados todos os moradores daquela região, pretos e brancos, imigrantes como a minha família, que rapidamente se tornou uma família bem caipira. Os meus primos todos falam dialeto caipira, com extenso vocabulário em Nhangatu e pronúncia muito acentuada, claramente caipira. Nessa Fazenda Velha, os negros que ainda vivem lá são negros caipiras, isto é, negros que foram aculturados na cultura da escravidão indígena que existiu na área no século XVIII. No século XVIII, a abolição, nós tivemos 3 escravidões no Brasil. Uma ainda existe, que é da peonagem. A que foi extinta em 1755, no Grão-Pará e Maranhão, e em 1757 no estado do Brasil, que era outra colônia portuguesa, foi a escravidão indígena. E em 1727 já havia sido proibida pelo rei de Portugal a língua Nhangatu entre os brasileiros. A língua Nhangatu era falada não só pelos escravos de origem indígena, chamada índio administrado, mas era falada também pelos senhores de escravos, pelos brancos, pelos mestiços todos. Virou uma espécie de língua nacional. A língua portuguesa era uma língua de repartição pública. Em São Paulo há documentos sobre interrogatório de réus na justiça em que foi necessária a presença de um intérprete para traduzir as questões do juiz, dos interrogadores, para o réu e vice-versa. Portanto, hoje nós falamos uma língua estrangeira. Já tivemos uma língua nacional, que foi a língua geral, a língua Nhangatu. Hoje falamos uma língua estrangeira.
Há alguns anos eu tive um caso, escrevi um artigo na Folha contra, acho que era a Anatel, que regula isso, que proibiu programas radiofônicos do Brasil em língua Nhengatu, porque é proibido no Brasil transmitir programas de rádio e de televisão em língua estrangeira. Então eu escrevi um artigo dizendo que estrangeira era a Anatel. Não sabia que não só a língua Nhengatu foi a língua nacional antes da nação existir, e foi proibida para evitar que se transformasse num instrumento de consciência da nação, como ainda se fala em Nhengatu em muitas regiões do Brasil, além do que nas áreas sertanejas e caipiras se fala português com fortíssima influência em Nhengatu. E há pelo menos uma região, o Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, em que a língua Nhengatu é língua oficial. Os decretos e leis têm que ser publicados também na língua Nhengatu, na língua Baniva, que é outra língua falada na região, e nessa língua estrangeira, que é a língua portuguesa. Bem, provavelmente a minha visita em Florinda foi para me abrigar também no imaginário e nas bênçãos da sua origem negra e caipira, no fim das contas. Eu descobri depois que várias famílias nessa região têm roseiras, parentes dessa roseira aqui. Ou seja, minha Florinda, que era uma escrava analfabeta, teceu a trama da sociabilidade caipira de toda uma região. E o símbolo dessa trama social é a sua roseira. As relações sociais são feitas de mediações. Se ficar discutindo relação social, patrão empregado, pai, mãe, irmão, irmã, isso tudo é importante e necessário, mas não é suficiente e não é tudo, e talvez nem seja o principal. Se vocês leram o livro sobre o demônio, vocês vão ver que um episódio de conflito de classes aparece numa fábrica importante, grande fábrica, através de um fenômeno, um acontecimento completamente distante do que Karl Marx poderia descrever e explicar. Eu estou fazendo crítica a Karl Marx. Também não estou pedindo atenção a ele. Estou apenas tentando relativizar. Ele percebeu a importância de uma boa etnografia que ele era incapaz de fazer. Todas as tentativas que Marx fez de realizar trabalho de campo não foram bem sucedidas. Ele não foi capaz de fazer. Aqui é um sério problema. Ele era um filósofo. Também não tenho nada contra os filósofos. Mas também não tenho nada a favor dos filósofos que querem substituir os sociólogos. Porque eu sou de outro sindicato. Sempre que eu faço pesquisa, eu costumo fazer essa coisa esdrúxula, que é me interessar por coisas como as flores da casa, as pessoas florescidas. Durante uma pesquisa enorme que eu fiz no Vale do Paraíba, em 1970, na roça, cobrindo o Alto Médio Paraíba. Pela primeira e última vez no Brasil se utilizou fotografia aérea. O levantamento aerofotogramétrico já existente, acho que aqui no Laboratório de Fotografia, para determinar uma amostra probabilística muito difícil, mas que eu consegui. Difícil porque a fotografia aérea não é um quadrado que cobre uma área exata. O avião está voando e vai fotografando. Ele fotografa sempre 60% da fotografia anterior da nova fotografia, de modo que isso para corrigir a curvatura da Terra. Então isso, você não pode sortear uma fotografia e imaginar que está calculando uma amostra, porque ela é altamente tendenciosa, quer dizer, a mesma área está dentro de 2 ou 3 fotografias. Você precisa selecionar as fotos, convidar 2 estudantes de geologia, naquele tempo não existia o GPS, nem o campo, e determinar aproximadamente a área e, em seguida, fazer a listagem dos bairros rurais que estivessem majoritariamente naquele retângulo. E deu uma amostra bem razoável. Eu não queria trabalhar com nada intencional.
Pela primeira vez, alguém no Brasil queria trabalhar com população rural sem ir lá fazer pesquisa, porque tem um amigo que é fazendeiro na região, que entre nós, é o caso dos parceiros do Rio Bonito, do Cândido, que não tira o mérito do trabalho, apenas indica uma das limitações que nós, sociólogos, temos por falta de recursos, por 1000 razões técnicas, não muito científicas, nesses casos, que nos obrigam a fazer isso. O Pierre de Monbeg escreveu Pioneiros e Plantadores, indo às fazendas dos amigos que ele fez aqui no Brasil, quando veio assumir a cadeira de Geografia. É válido, de alguma forma. Só que eu queria escapar das eventuais limitações desse tipo de relacionamento e de interação, que pode ser restritivo, né? A gente não sabe quanto o outro está dizendo, porque acha que você é amigo do dono dele, do patrão dele. Então, esse é um problema muito sério. E eu acho que a pesquisa deu muito certo, foi feita com muita dificuldade. Na época eu quis levar alunos para me ajudarem como auxiliares de pesquisa. Consegui uma pequena verba da FAPESP, então era um trabalho pago, não era maravilhosamente pago, mas era um trabalho que tinha uma remuneração, claro, eles iam aprender comigo a fazer trabalho de campo. Modéstia à parte, eu já tinha uma razoável experiência. Não consegui um único aluno. Os alunos de ciências sociais, isso acontece até hoje, infelizmente, acham que sociologia rural é coisa de caipira, é coisa de professor incompetente, que não sabe o que é teoria sociológica. A boa sociologia é a que se faz em Paris. Eu fui recrutar meus auxiliares de pesquisa na Faculdade de Filosofia de Santo André. Montei uma bela equipe, fizeram um belíssimo trabalho. Os professores lá eram professores aqui. Bem, a questão é que você não chega ao campo e vai batendo na porta da pessoa. Olha, eu queria fazer uma entrevista, eu sou sociólogo, hein? Eu quero fazer uma entrevista, não vai conseguir. As pessoas têm muita consciência, são muito ciosas da sua privacidade, dos seus direitos, são inimigas da invasão. Nós, da classe média, somos extremamente invasivos e malcriados nesse sentido. A gente acha que é o tal. Isso é normal, é uma doença natural da classe média, que cria enormes problemas na pesquisa de campo, especialmente na zona rural, mas não só lá, nos bairros operários, em todo lugar. A gente é muito presumido, a gente acha que sabe tudo, que a gente tem uma explicação para o mundo. E não tem. É melhor entrar com cuidado naquilo que é a perspectiva correta, do que seria a ético-metodologia do Garfinkel, ou seja, entrar com a concepção de que o outro sabe mais do que eu a respeito dele. E eu é que não sei, por isso eu fui lá explorá-lo, perguntar para ele. E também não se entra de qualquer jeito. Eu lembro de um caso de uma colega que foi fazer pesquisa em Minas Gerais, um pequeno povoado, e muito desembaraçada, muito desinibida, já foi logo procurando o botequim para entrevistar os homens, porque ela queria entrevistar os fazendeiros, os sitiantes. Ela quase foi linchada. A mulherada se reuniu e ela foi impedida de fazer a pesquisa. A verdade é que quem manda na família, na roça, é a mulher. Essa história de patriarcado, isso é coisa do Gilberto Freire, que era a família de fazendeiro. Na verdade, o que existe no Brasil é um poderoso matriarcado. Quem manda é a mulher. Eu já fiz entrevistas na roça, no alto da Serra da Quebra-Cangalha, no bairro rural de Cunha, em que, feitas todas as formalidades para poder entrar na casa e conversar com o rapaz que era o sitiante, descobri que a mãe dele ficou de costas para mim, debruçada na janela, fumando um cachimbinho, esses cachimbos de roça. Eu perguntei para ele, você conversa e tal? E é aquela coisa de curiosidade, só para esquentar o motor, como se diz. Você é casado? Ele vira para mim, mãe, eu sou casado? Na verdade, ele era casado, mas a mãe tinha provocado e promovido a separação dele da mulher. Então, por aí dá para saber quem é fulano. E por aí vai. Eu faço um livrinho só para as histórias dessa coisa
estranha de quem é que manda. Claro que a mulher é a chave, mas a verdade é que o homem é que é dono da informação. Eu já me vi numa situação em Curitiba, e entrevistando na cidade, que eu era aluno ainda aqui. Eu trabalhava numa empresa no departamento de pesquisa de mercado. Fomos com uma equipe para Curitiba, era uma pesquisa sobre produtos achocolatados. Era uma coisa bem simples, pesquisa de mercado, não tem grande segredo, é saber se as pessoas consomem, naquele caso, algum produto achocolatado, qual o produto, como é que prepara, essas coisas todas. E eu não ia sozinho, eu ia junto com uma moça que era do escritório local da empresa. Chega num bairro lá para fazer entrevista, nós dois. Sai um militar lá de dentro. Aí a gente explica que eu gostaria de conversar, tem que ser com a mulher. Quem entende de chocolate é a mulher, não o general, tá certo? Temos que conversar com a sua esposa. Sabe o quê? Não, é complicado, sobre produtos achocolatados. E para que vocês querem saber isso? É uma pesquisa de mercado, está aqui o papel, era bobagem toda que a gente é obrigado a carregar. Aí conseguimos convencê-lo a permitir que nós conversássemos com a mulher. Aí nesses casos não é a mulher que manda, é o general, né? Acho que ele era coronel, um negócio assim. Ele mandou chamar a mulher. Eles querem fazer para você umas perguntas sobre chocolate. Pode fazer as perguntas. A senhora consome algum produto achocolatado? Ele vira para ela. A senhora consome algum produto achocolatado? E ela respondeu para ele, sim. Ele virou para mim, sim. Qual é o produto achocolatado que a senhora consome? A senhora consome qual produto achocolatado? Ela, acho que era Todd, sei lá o que. Respondeu, e assim foi nessa toada. Quer dizer, era evidente que nem a mulher mandava na casa, nem do chocolate, nem eu conseguia fazer a pesquisa que ela tinha que fazer do serviço. Então sempre acontecem essas coisas muito complicadas. E é um conjunto de outras coisas. A gente carrega ciclos, a roupa. Olhando aqui eu já vejo um universo de significados. É bom sempre prestar atenção nessas coisas, especialmente quando a gente faz pesquisa. Muita atenção. Nada de decote muito grande, calça cortada pela metade, nada aparecendo excessivamente. É melhor ser neutro nessas coisas, né? Eu não sei bem o que é ser neutro em termos de roupa, mas alguma coisa que não provoque uma revolução ou algo que impeça a pesquisa. Não pode impedir. E eu conheço o caso do antropólogo. O antropólogo não devia passar por essas experiências, mas também passa. Um que chegou numa região, um grande antropólogo, por sinal. E o tipo de pergunta, o tipo de postura dele, ele tinha muita resistência a conversar, a reconhecer a legitimidade do povão simples, da roça, e ter uma interpretação válida sobre as coisas. Ele tinha um certo problema com isso, fazia muita crítica em relação a mim, porque eu era muito ingênuo e aceitava que o povo é inteligente, ninguém é perfeito. E numa certa altura da pesquisa ele descobriu que a comunidade que ele estava estudando já tinha desenvolvido uma interpretação de quem ele era. Ele era nada mais, nada menos que o enviado da besta fera. Naquela região, que é a região amazônica, a besta fera é uma figura assustadora, é uma coisa muito complicada. Mas também não é complicada, mas não tão impossível de decifrar. A besta fera está associada ao dinheiro. Essa é uma boa definição para o dinheiro. Porque o número da besta, vocês sabem, é 666. Está lá na Bíblia, no livro do Apocalipse. Ler a Bíblia também ajuda a ser bom pesquisador, certo? Num país que é religioso como este, é católico como este. Aliás, eu ouvi isso do Francisco Julião. Dei carona para ele uma vez, quando ele voltou ao exílio, ele contando, ele descobriu que não adiantava ler Karl Marx para fazer todo o trabalho das ligas camponesas que estavam nascendo. Ele tinha que ler a Bíblia. E quem ensinou isso para ele foi o
marido da Elizabeth Teixeira, que foi assassinado, líder das ligas, e que era evangélico. O povo da roça aqui você só fala através da Bíblia, das figuras bíblicas, das alegorias, das imagens, do imaginário bíblico. Esse é um país do imaginário bíblico. Nem o Lula escapou. Quando o Lula tomou posse, não, quando foi tomar posse, ele resolveu ir num voo comercial, ele e a esposa. E no meio da viagem, o maior temporal, todo mundo assustado, foi muito violento o temporal. O Lula levantou e foi à cabine do piloto conversar com o piloto. Imediatamente, a tempestade amainhou. Cheguei em Brasília, entrevistaram os passageiros, como é que foi viajar? Olha, o nome poderoso. As pessoas desembarcaram, muitas, não todas, obviamente, crentes que ele tinha apaziguado a tormenta. E nos dias seguintes foi isso, havia romarias. A Granja do Torto, onde ele estava hospedado, as pessoas queriam tocá-lo. Que é o velho problema do rei taumaturgo, tocar o manto do rei, o manto de Jesus Cristo. Tem o poder, já que ele é o representante divino, tem o poder de cura dos leprosos, dos doentes, das pessoas todas. Lula teve que passar por isso, não é que ele tivesse trabalhado essa imagem. Eu não acredito que os marqueteiros tenham competência para inventar essas coisas, nem os políticos, entre nós, que é um erro da parte deles. Mas durante meses eu acompanhei em detalhe o comportamento da população que ia esperar o Lula sair da Granja do Torto para ir para o Palácio do Planalto, esperando encontrar a figura do enviado divino que curaria os leprosos. Exatamente é isso. Mas enfim, a ideia da besta-fera na região amazônica surgiu muito, se desenvolveu, voltou a se manifestar, muito associada à violência econômica contra os poceiros, expulsos da terra, contra as populações indígenas, tudo feito em nome do dinheiro, quer dizer, em nome da grande fazenda, do grande capital, apoiado pelo governo federal, com os créditos subsidiados, incentivos fiscais. Então, todas as vítimas, eu estava fazendo uma pesquisa com essa população. População das vítimas. Todos sabiam que era o dinheiro que estava por trás da violência que sofriam. E conversando com muitos, aqui e ali, eu trabalhei em toda a região amazônica, sozinho, desde a pré-Amazônia maranhense até o Acre, Rondônia, passando pelo atual Tocantins, Goiás, norte do Mato Grosso. Viajei muito durante anos. As pessoas me explicavam, mas por que é a besta-fera que está por trás disso? Se você somar o número das cédulas do dinheiro em circulação, que número que dá? Na época era 500 cruzeiros, 100 cruzeiros, 50 cruzeiros, 10, 5 e 1. A soma dá 666. É evidente que era a besta-fera que estava por trás da violência, que era uma violência econômica, política, moral, que essa população estava sofrendo. Tem sentido? Óbvio que tem. E eu não sei se aqui na USP isso passa numa tese de doutorado, mas que é verbo, tá certo? É uma coisa para não ser desdenhado. É necessário dialogar com esse imaginário. É esse imaginário que é a organização das pessoas. Essa semana eu tive a infelicidade de ter que extrair um dente. Depois de muitíssimos anos, tocou a vez de extrair um dente. E eu não dirijo mais carro. Uso sempre um táxi que é o mesmo. Como eu saio um pouco de casa, é mais econômico usar o táxi do que ter um carro. E o motorista que me acompanha, que é meu amigo, já é um senhor de idade, que veio da roça, é hoje que o senhor vai distrair o dente? Eu falei, seu Lázaro, eu gostaria, mas eu acho que não é hoje não. E a palavra, as pessoas dão palavras, dão nomes, às coisas que elas não conhecem. Extrair é uma coisa esquisita, uma palavra
francamente, não se extrai nada, em lugar nenhum. Né? Então, distrair é uma palavra que tem sentido. Existem outras palavras iguais, né, que a pessoa interpreta de outra maneira. E a gente fica corrigindo. Não corrijo, aprenda. Não corrijo. Não corrijo o erro de ninguém. Ninguém erra. É um erro corrigir. Isso sim. Aprenda, tente entender. E não faça um pouco caso quando tenta entender. Mas o que você está querendo dizer? Faça numa boa. Mas o que é isso? Como é que é? Explica para mim. Por aí vai. É claro que o jovem pesquisador que estava lá fazendo suas entrevistas, conversando com as pessoas, tinha uma postura que era exatamente a mesma postura dos fazendeiros que estavam ali, administradores de fazendas, que estavam chegando na região com seus pistoleiros. Então é evidente que ele só podia ser um enviado da besta-fera. Isso ele reconheceu, tentou interpretar depois na pesquisa, mas é óbvio que a pesquisa já estava comprometida por conta desse filtro de interpretação do que ele é. A pesquisa que eu fiz no Vale do Paraíba, para chegar nas famílias, eu bati o olho e vi logo. A entrada nessas famílias, para conversar com elas, é o jardim. São as flores. Não existe jardim na roça. Existe uma casa circundada, um quadrado, um retângulo, com flores, com plantas de adorno. Na verdade, esse conjunto de plantas demarca o território da mulher. A casa não é da mulher. É também da mulher. Mas o território dela vai para fora da casa, para o quadrado, o retângulo formado pelas plantas de adorno que ela cultiva. Ali o marido não dá palpite, não mete o nariz, não arranca a flor, não planta a dele. Homem não planta a flor. Certo? Homem que é homem não planta a flor. Eu entrei com essa rosa aqui, muito preocupado com o que vão pensar de mim nessa escola. Mas no Alto Paraíba, no Médio Paraíba, eu descobri que as casas eram todas cercadas por dois tipos de planta. Uma que o povo da roça chamava de capitão, que é na verdade a zinnia. É uma planta rústica muito bonita. Tem de muitas cores. Uma variedade enorme de cores. E a outra é o cravo de defunto, a tagete. Cravo de defunto porque é amarela, tem amarela desde o amarelo desbotado até o amarelo forte, cor de gema de ovo, até o cravo de defunto dobrado, folhudo, lindíssimo. E não tem um aroma a flor, é a folha que tem um aroma forte, que não é ruim, por sinal. Então a questão era a seguinte: conversar com as pessoas sobre as flores. A pesquisa sobre as mudanças econômicas e sociais do bairro, isso é um subproduto de uma conversa sobre flores. A gente tem que aprender a reconhecer na pesquisa sociológica, nunca se deve ir ao essencial, porque o essencial do sociólogo não é o essencial da vida das pessoas. Então, eu descobri uma pancada de coisas sobre essas flores e trouxe para casa, eu acho que quase uma tonelada de sementes. Em cada casa eu ia escolher as sementes, eu ia semear das duas flores. Depois eu semeei no quintal de casa, que era um quintal grande naquela época, aqui perto. E meu quintal, meu jardim rústico, passou a ser visitado por trás dos muros pelos vizinhos que descobriram que era um verdadeiro carnaval de cores, lindíssimas. O problema é que as flores não se adaptavam e morreram. Na geração seguinte elas não nasceram. Houve uma degeneração. Mas enfim, essa conversa sobre as flores me permitiu entrar no imaginário da casa, das famílias rurais. Uma das descobertas importantes, depois eu sei em vários meus trabalhos, é que a casa brasileira é uma casa uterina.
vocês podem fazer o teste, mas não fazer uma etnografia, essa pode ser uma que você faz aqui agora, que é ver na casa que vocês moram, qual é a posição das camas em relação à porta de saída para a rua. Normalmente, e quem não tiver nessa situação, trate de mudar rapidamente. Normalmente, os pés da cama não ficam para o lado da porta de saída. É o contrário. Porque é a posição contrária à do nascimento, à da morte. Então, se eu estiver com os pés, se eu estiver dormindo com os pés para o lado da porta da rua, eu posso estar atravessado do jeito que eu quiser, mas com os pés para o lado da porta da rua, já é a posição do defunto na hora da saída do enterro. É a posição da morte. E não é assim que a gente nasce. A gente nasce com a cabeça para fora e depois os pés. A porta da casa é uma vagina simbólica. Isso na roça é super levado por conta. As pessoas entram em pânico se a cama for colocada de maneira diferente, de maneira oposta. Sempre é esse cuidado. Em algumas regiões do Brasil eu encontrei um dado adicional, que a saída, do lugar, a direção dos pés do defunto, fica também na direção do fluxo do rio, a direção para onde o rio leva. Que é para levar a alma do defunto embora. Ninguém quer defunto dentro de casa, certo? Essa é a história. Então, é não só o morto, mas a morte que ele representa. Existe uma entidade invisível que é a morte. Tudo que foi tocado pelo morto, ao morto pertence. Isso é indígena. Nas tribos tupis, especialmente, ainda hoje existe esse problema, aquilo que pertenceu a um defunto, máquina de costura que a defunta tinha, é enterrada com ela. Não fica com ninguém. E aqui também já havia discussão na beira de túmulo, na roça, a propósito de se o rosário enrolado na mão da defunta devia ser tirado dela ou enterrado com ela. E a pessoa que entendia do assunto, que é um sábio local nesses assuntos, é o coveiro. Nunca subestime a importância do coveiro. Uma pesquisa que eu faço sobre linchamentos, eu fui fazer trabalho de campo em alguns lugares, os meus informantes privilegiados foram os coveiros. Eles sabem, porque é uma dimensão ritual dos linchamentos, que só quem enterra que sabe. Então, o coveiro acabou decidindo a parada de se enterrava com o rosário ou não. Enterraram com o rosário porque não tinha o santo pendurado. Se tivesse o santo, pertencia ao santo. Não tendo o santo, pertencia à morte. Então, tudo isso é tremenda bobagem. Se acharem que é bobagem, mudem de profissão. Tem que prestar muita atenção nesses detalhes, não só na hora de fazer pesquisa, na hora de reconstituir sociologicamente aquilo que está sendo observado e na hora de interpretar e de analisar. Sem isso, a análise fica com um buraco enorme, uma deficiência enorme de significações, de mediações, que empobrecem a interpretação. Há uma outra coisa que deve existir na casa de vocês, que é a famosa figa. Bom, hoje não está mais em moda aquela figa enorme, vermelha, de madeira, feita de Guiné, né? Mas tem muita gente que usa a figuinha de ouro, que dá para criança, né? Vocês sabem o que é a figa? Figa é um pênis penetrando uma vagina. Isso vem dos gregos, chegou até nós. É um símbolo de fecundidade, um símbolo de vida. Em algumas áreas da Itália de influência grega, quando passa um enterro, os homens ainda enfiam a mão no bolso e seguram o pênis enquanto passa o defunto, que é para prevenir a desgraça da qual o defunto é portador. Nas ruínas de Pompeia, na frente das casas, o que a Igreja Católica mandou tirar, a Igreja Católica mandou castrar as casas de Pompeia, que é tirar da parede de entrada, ao lado da porta, a figura de Príamo, que é um ente mítico da potência masculina. Tem um pênis enorme, aliás, o nome de uma doença, priapismo. Um pênis enorme, enrolado, ele segura
numa balança, a pessoa mostrar como é poderoso e tal, que o sujeito vai entrar na casa, bate o olho e isso afasta o mal olhado. Toda essa área do Mediterrâneo é a região do Maloque, o mal olhado, tanto na Itália quanto na Espanha, Portugal, tem isso, os montes. Há um estudo da Adolfo Coelho sobre o mal olhado em Portugal. No Brasil existem muitas coisas sobre o mal olhado, o pavor do mal olhado. E a figa tem esse poder de rebater o mal olhado dos invejosos, dos que cobiçam, essa coisa de criança receber, que bota logo uma figuinha no pescoço da criança. Porque vem aquelas comadres visitar que não tem o que fazer, muito solidárias, tarará, e dizem: nossa, que menina bonitinha, pá. Já é um tremendo sinal de cobiça, de inveja. Mal olhado seguro, a criança pode morrer por conta disso. Flor, planta em casa, tem mulher que tem pavor de visitante que chega: nossa, como a sua alface está linda. Alface murcha. As pessoas juram que a alface murcha, ela amarela, logo aparece um bicho que acaba com ela, etc. Por isso as casas, mesmo as urbanas, mesmo os apartamentos, tem, procurem, vocês vão descobrir se é que na casa de vocês não tem. 3 plantinhas: guiné, arruda e alecrim. Espada de São Jorge. E alguns, comigo ninguém pode, que é perigosíssimo, é uma planta muito próxima, tem havido acidentes com crianças que mastigam aquilo e morrem. E são plantas para espantar o mal olhado. Fica lá fora, aí pode entrar. E preventivamente lá dentro, isso acho que não existe mais, porque é sumamente ridículo. A minha casa tinha aquele famoso elefante vermelho colocado no lugar mais visível da casa. Então o visitante entrava, pimba, batia de olho no elefante, e aquele vermelho rebatia todo e qualquer mal olhado, mal presságio, etc, etc, etc. Por que acontece isso? Porque a casa não é uma casa de paredes. A casa, na nossa cultura, é uma casa simbólica. Se os arquitetos entendessem isso, eles fariam casas melhores. E eles não levam em conta isso. E criam problemas com as pessoas nessas habitações populares, em que essa questão é muito complicada, é difícil lidar com as construções por conta disso. A casa é primariamente uma casa simbólica. Ele é o lugar da mulher e é o lugar da vida, que a mulher representa a vida. Tanto que, onde ainda prevalece essa cultura, esse costume, quando há um enterro, a mulher não vai ao enterro, a mãe de família não vai ao enterro, mesmo que seja de um filho. Não carrega o caixão, não põe a mão no que é do morto, e depois se varre a casa de dentro para fora, para tirar todo e qualquer resíduo da morte. E normalmente o velório é feito de maneira que a casa fique toda com as janelas fechadas, só a porta da frente aberta, que é por onde o morto vai sair. Essa varredura para fora é o contrário da varredura normal, que deve ser feita sempre para dentro e depois se recolhe poeira, o lixo que for, e se tira pela porta dos fundos, nunca pela porta da vida, ou pela porta da morte. Isso acarreta uma série de coisas. Bom, eu não estou fundando uma religião, não preciso ficar preocupado. Vale a pena ler os antropólogos. Acho que a sociologia brasileira cometeu um grave erro ao se afastar da antropologia. Nós ainda somos um paraíso da antropologia. Foi isso que Lévi-Strauss veio ver no Brasil. O Roger Bastille, que foi uma grande figura dessa orientação, veio ver no Brasil. Eles vieram ver aqui o que já não existia na Europa. Eles vieram aqui ver justamente esse nosso passado que persiste no presente, que é combinação de tempos, é uma variedade de tempos e temporalidades. Isso deixaram sempre muito claro. A missão francesa que fundou a USP sempre se irritou muito com os estudantes da universidade, os jovens estudantes que em geral vinham da classe média alta, da própria elite, que perguntavam para eles, os geógrafos aqui, o que aconteceu com o Pierre Nobel,
ou De Fontaine, escreva a orografia do Vale do Ribeira. Eu não sei se não sabia onde era o Vale do Ribeira, mas ele sabia descrever toda a orografia da França. E eles diziam, olha, vocês têm que conhecer o Brasil. A França os franceses já conhecem, que é tempo vocês conhecerem. Vocês têm que descrever o Brasil, interpretar o Brasil. Isso significa adotar os códigos de Brasil que há na mentalidade popular, nos costumes, na espacialidade, enfim, na edificação da sociedade e das suas mediações. A etnografia é importante por isso. Na verdade, eu estou pensando no Hartwig, porque se trata de usar o étnico no sentido popular, isto é, ele fala na etnometodologia, quer dizer, o método que o povo usa para construir suas relações sociais. A experiência de ser sensível a essas coisas, eu considero decisiva na sociologia. Foi decisiva para mim, seguramente seria decisiva foi para outras pessoas. Aqui foi muito comum na faculdade de filosofia, isso é uma herança do Bastide, com certeza, mas dos europeus em geral. Foi muito comum nessa época, e quando eu fui aluno, eu já peguei, não fui aluno dos franceses, só do professor de economia, igual ainda era da missão francesa. Foi comum o interesse pelo artesanato intelectual, que é uma tese defendida pelo Wright Mills na imaginação sociológica. Não é um bom livro aqui entre nós, mas é um livro importante pelos desafios que faz, pela sugestão que faz, certo? Você deve, aluno de ciências sociais, deve começar, em primeiro lugar, a fazer a sua própria etnografia, a etnografia da sua casa, da sua família, quem são seus parentes, por que neste país todo José como eu tem que ser filho de um José, ou neto de um José, ou bisneto de um José, e o João idem, e a Maria idem, e por aí vai. Isso não é que as pessoas são tolas, às vezes eu tenho essa impressão, mas, no meu caso, mas você chega na rua direita e diz, ô José, metade da rua direita vira para trás. Você não é diferente, certo? É muito chato isso. Existe uma conexão existe uma coisa de linhagem, de passar, é como passar o espírito do ancestral ao descendente, através do nome. Os nomes são mágicos na tradição dessa sociedade, eram mágicos na tradição tupi, eram tão mágicos que o índio tupi não sabia o seu próprio nome. Quem sabia era a mãe. Mesmo quem não era tupi, Helena Valero, uma brasileira que foi sequestrada pelos Yanomami quando era adolescente, passou muitos anos lá, cresceu, se tornou adulta, casou com o Yanomami, teve filhos com o Yanomami, foi uma grande observadora, foi uma grande etnógrafa, sem ter sido, ela era educada, ela falava em Igatu, espanhol e português, tinha sido educada no colégio católico. Ela deu um depoimento para um antropólogo italiano chamado Ettore Ghiocca, que esteve no Brasil, gravou longuíssimas entrevistas com ela, que é um livro chamado Os Yanomami. É a melhor etnografia que se fez de uma tribo indígena a partir da experiência de alguém que estava lá dentro, sendo membro e sendo diferente ao mesmo tempo, que é uma coisa importante na observação etnográfica. Ela era membro, mas não era incorporada como membro porque ela vinha de fora. Isso aconteceu com muitas tribos indígenas, onde houve raptos até 1976 no Brasil. Índios raptando brancos, brancos raptando índios. Eu fiz um pequeno estudinho sobre isso. O filho do raptado, da raptada, ele não é incorporado naturalmente nas metades da tribo. Ele passa a constituir uma outra humanidade. Ele vai ter filhos, a questão de uma outra humanidade. É muito complicado essa incorporação. Mas vai ser uma pessoa que vai ter a perspectiva do duplo para poder observar de dentro e de fora ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que Mannheim gostava. Uma das referências dele a essa questão da alteridade na experiência pessoal do sociólogo. Eu acho que isso é muito importante. Observar o diferente,
elas aprenderem a se observar a si mesmo, que é uma coisa que o Mills propõe. Você mesmo se decifrar sociologicamente, se situar. Quem é você do ponto de vista sociológico? Quais são as relações sociais que fazem você? Que definem quem você é? Qual é o seu lugar no mundo? Tudo isso é importante. E quem é você simbolicamente? Tem que saber. Nós somos muito pós-modernos, isso é um problema sério da sociologia, porque nós achamos que o mundo está reduzido ao atual, não tem perspectiva, não tem temporalidade, e ao mesmo tempo as diferenças estão banalizadas e simplificadas. Na verdade, existem diferenças importantes na vida, não existe sociedade sem diferenças, a começar da diferença homem e mulher, certo? E isso implica em elaborações simbólicas, sociais, etc. E é importante que as pessoas aprendam a se reconhecer nessa diversidade. Essa vai ser sempre a sociedade vai ser sempre a sociedade da diversidade. Ela vai ser uma sociedade homogênea e conectada. Às vezes, sobre casa, há um trabalho do Trotsky, um trabalho político, mas também sociológico, muito pouco lido, que é um trabalho sobre vida cotidiana, justamente. Depois da Revolução, os comunistas acharam que tinham que libertar a mulher. Sempre tem alguém querendo libertar alguém, esse é um enorme problema. E nunca ninguém pergunta se quem está a ser libertado quer ser libertado. E se aquilo que lhe estão dando é de fato liberdade. Queriam libertar a mulher. Como é que liberta a mulher? Livrando-a da escravidão doméstica. Já é muito discutido. E eu diria que é uma certa escravidão, mas vamos vagar nessa história. Mas, enfim, a mulher era uma escrava doméstica. Vivia de cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, é isso. Bom, ninguém cresce como ser humano fazendo essas atividades. Pode até crescer, desde que seja uma opção de crescimento, pode ser, mas não necessariamente. Então ele resolveu criar as cozinhas coletivas. Os comunistas sempre pensam em soluções coletivas. E mesmo quando as pessoas não querem ser coletivizadas, e mesmo quando não funciona. Tentaram a coletivização da agricultura, foi um desastre. Isso provocou a fome na Rússia, a fome dos anos 20. Foi um tremendo, morreu gente por causa disso. Porque era uma estupidez agronômica enorme. Não há como fazer isso, coletivizar a agricultura. Algumas plantas não suportam a coletivização. Não há planta socialista. Isso é então ele coletiva as cozinhas. Foi a maior reação feminina contra a revolução. Não foi contra ele, foi contra a revolução. Aí ele vai tentar descobrir, era uma população que mal estava saindo da servidão da guerra. Descobrir que o sonho das mulheres era ter sua própria família, sua própria casa. Não por generosidade, mas para mandar na família, claro. Para ter a autoridade da mulher na família, que era um valor importante na tradição camponesa. Então a superação era compreensível que se pretendesse, mas tinha que ser feita de uma outra maneira. Discutir com as pessoas, conversar. Tem que ter tempo para ler, para ir ao teatro, ao cinema, sei lá, para discutir política e por aí vai. Tudo bem, mas é preciso que a vítima opine. Não é assim que o comissário chegue lá e impõe. Eu visitei em Cuba, acompanhado pelo irmão do Fidel, o Raul, o irmão mais velho, que é um fazendeiro, de uma fazenda coletivizada, que é um figuraço. Eu e várias pessoas, Antônio Cândido estava nesse grupo, eu e várias pessoas. Nós fomos a Cuba como membros do júri do Prêmio Casa das Américas. Nos ofereceram várias coisas, uma delas visitar a fazenda do Vale de Picadura, que é um lugar que foi preparado especialmente para os experimentos genéticos de raçamento de gado rústico para produzir gado que tivesse uma grande produção de leite. O problema dependia muito do leite em pó importado dos Estados Unidos, isso era um problema. O Canadá e a Holanda ofereceram as matrizes de vacas leiteiras maravilhosas, que foram cruzadas com o gado rústico de Cuba, e foi nessa fazenda que fizeram o experimento. Eles produziram matrizes leiteiras
de altíssima produtividade. Uma dessas vacas produzia mais de 100 litros de leite por dia. Para vocês terem uma ideia do que é isso, uma vaca brasileira normal produz 2 litros de leite. Só se ela for uma vaca de raça, cuidar de condições especiais, ela vai produzir mais. Mas solta no pasto, tem 2 litros de leite por dia. Essa vaca se transformou em heroína nacional. Ela é tão importante quanto o Che Guevara. Fizeram um monumento a ela. Existe um monumento a essa vaca. Tinha um Uber enorme. Ela alimentou inúmeras crianças em Cuba. É justo que você reconheça. É uma coisa esquisita, vou falar para ele. Mas é justo que você reconheça, para valorizar o trabalho dos geneticistas, do pessoal que fez toda aquela atividade. E os sitiantes que ocupavam o Vale de Ditadura foram removidos, foram desapropriados, indenizados e removidos para um outro lugar com a seguinte retribuição: um emprego nessa fazenda maravilhosa e uma moradia numa colônia que eu visitei, colônia Vitória do Vietnã, que é a colônia, é uma vila, com um centro cultural, isso em Cuba é muito importante, uma lavanderia coletiva, enfim, uma tentativa de diminuir o fardo do trabalho doméstico na linha de emancipar a mulher, de que ela possa ir ao teatro, ir ao cinema, ler um livro, debater o que ela quiser e tal, assim por diante. E eu fui visitar. E era uma coisa esquisita, porque eram sobradinhos colados. Então tinha uma fila de sobradinhos embaixo, e em cima outra fila de sobradinhos com uma escada de saída por trás. No meio havia um dente, uma falta de sobrado. E eu fui visitar essa casa. Mas estranho, a sua casa é a única que não tem um outro apartamento em cima. Eu não quero ninguém morando em cima da minha cabeça. E quando vieram me oferecer, fazer essa oferta de sair da terra e vir para cá nessas condições, eu aceitei, mas eu impus o seguinte: não quero ninguém morando em cima da minha cabeça. Se vocês fizeram um apartamento embaixo e ninguém em cima, tudo bem. Então fizeram. Tem um apartamento dele embaixo e nenhum em cima. Está livre. É uma coisa esquisita pra caramba. Isso significa que o socialismo às vezes não tem bons argumentos para convencer as pessoas. Mas o que mostra a dificuldade para se lidar com esse imaginário popular, que todo mundo entrou, tudo bem que morar é morar, faz, seja boa casa, certamente era muito melhor do que a casa de campo que eles tinham, que eram casas de pau a pique, no entanto, cheio de exigência esquisita. Também, no direito, se o socialismo não pode garantir isso, vai garantir o que exatamente? Enfim, a experiência do pesquisador de sociologia num país como o Brasil depende muito, repito aqui, de um diálogo intenso com a antropologia. Eu fico bastante preocupado com o fato de que o catálogo dos temas discutidos na Unpox pelos sociólogos em comparação com os antropólogos é cada vez mais pobre. Os sociólogos estão perdendo a dimensão antropológica da realidade brasileira. Ao mesmo tempo, a reunião da Sociedade Brasileira de Sociologia, em comparação com a ABA, é também pobre. Não tem, a temática é pobre, tem um conjunto grande de temas, mas relativos a questões muito geladas, né? Se a gente fala em quente e frio, que muitas vezes se adota no meio popular, é muito frio. A compensação, a antropologia está entrando nos temas sociológicos e com êxito, com ganhos reais, tem que ser respeitado. Enfim, esse é o cenário que eu poderia descrever. Flores não são um tema raro. Eu conheci na Cambridge Jack Good, um antropólogo do St. John's College. Ele é amigo de amigos meus, encontrado na casa desses amigos. Ele tem um livraço sobre flores, que ele escreveu quando estava no serviço militar. Estou desconfiado que o comandante não ficou sabendo da pesquisa. Ele estava na África, numa colônia inglesa. Então, para tentar temperar essa coisa, serviço militar, que é uma chatice, na África, que deve ser outra chatice,
ele resolveu observar o que as pessoas faziam com as flores. Colheu muito material e escreveu um livro que é uma referência hoje sobre a antropologia das flores. É muito interessante. Enfim, é um conjunto grande de coisas que devem ser observadas. Eu tive várias experiências pessoais nessa área. Eu dei muito curso popular para trabalhadores, para índios, para todo mundo. Foi durante a ditadura, era uma atividade conectada com a minha pesquisa, mas era também uma necessidade da circunstância daquele momento. Muita gente fez isso. Muita gente na universidade. O Carlos Rodrigues Brandão fez, as pessoas fizeram. E uma das experiências dramáticas que eu tive, eu sempre menciono, vocês provavelmente já me ouviram falar disso, foi Jaboticabal, eu acho. Fui convidado pelo sindicato dos trabalhadores rurais para passar 2 dias com os boias frias da região, no salão, para discutir as relações de trabalho no campo. Eram cortadores de cana. Naquela época, as usinas de cana tinham resolvido pagar o salário não mais por hora de trabalho, mas por tonelada de cana cortada. Então, um trabalhador, por dia, tinha que cortar determinada tonelagem de cana. E, aparentemente, a imensa maioria deles não conseguia. Era sobre-humano que tinha o imposto a eles. Eles levavam tiraram as crianças da escola e levavam as crianças para Canavial, para o que eles chamavam de completar o salário. Então, o salário do trabalhador da cana era ele e o filho dele. O filho era um pedaço do pai. E eles estavam muito preocupados que chegava o fim do mês, eles não tinham, o que eles ganhavam não era o suficiente. Configurou uma situação de grave empobrecimento de pessoas já muito pobres. Eu sempre notei uma pedagogia no trabalho popular, na educação popular, que é de ouvir as pessoas. Uma vez eu disse ao Lula, que disse que eu ajudasse, eu não sou membro do partido político, nunca fui, mas o Lula conversou comigo 2 ou 3 vezes antes de fundar o PT, uma das vezes que eu ajudasse o PT a dizer aos trabalhadores rurais qual era a situação deles. Eu falei, isso não tem sentido. O PT não sabe nada sobre trabalhadores rurais. O PT é um partido operário. O PT deve perguntar aos operários o que é que deve saber, quer dizer, aos trabalhadores rurais, o que é que deve propor a eles. Eles é que dirão, não vocês dirão. Tem essa coisa assim um pouco, que a classe operária é que sabe tudo, não é verdade. Eu comecei a conversa perguntando que cada um explicasse o que estava acontecendo, foram fazendo as narrativas, dificuldades, foram descrevendo tudo. Eu sempre, isso eu recomendo assim no caso como se fosse um remédio. Aprendam a fazer o diário de campo desde o primeiro dia do primeiro ano do curso de Ciências Sociais. Diário de campo significa tudo, tudo. O que vocês escutam no ônibus, no trem, no metrô, na rua, no boteco, na esquina, aqui dentro. Está cheio de ser humano primitivo aqui dentro da escola, porque nós somos civilizados, parte do dia, outra parte a gente é muito primitivo, tá certo? Então, toma nota. Tudo que vocês acharem, segundo Durkheim, tudo que vocês acharem estranho no que as pessoas dizem, tomem nota. E guardem, tomem nota. Põe um títulozinho e data. Eu sempre ponho dia, mês, ano, hora. Eu controlo as minhas anotações para saber se eu sou mais inspirado de manhã ou de noite. Eu faço isso. E a conversa com esses trabalhadores, eram homens e mulheres, foi para o meu diário de campo. Está tudo anotado. Tenho 30 volumes. São mais de 10 mil páginas de anotações e muitos anos de observação desse tipo. Fui perguntando, todos achavam a questão seguinte: qual é o conceito que explica a situação que vocês estão? Precisamos de um conceito, uma palavra
cada um dizia uma coisa diferente. A palavra. A palavra é exploração. Significa que o que vocês ganham é menos do que aquilo que vocês produzem. É menos que aquilo que vale o que vocês produzem. Isso é exploração. A exploração pode ser, todos são explorados. Todos os assalariados são explorados. Mas ela pode ser maior ou pode ser menor. A de vocês, aparentemente, é muito intensa. Agora nós temos que saber como é que é essa exploração. E que cada um me diga como é que interpreta essa exploração. Aí foi perguntando, para não dizer. A maioria achava que eram explorados, não porque o patrão pagava mal, mas porque o dono da venda vendia os produtos necessários à família, arroz, feijão, açúcar, sal, por preços exorbitantes. Quer dizer, eram vender ou poupar. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa que de fato preocupou Marx. Como é que o trabalhador interpreta fenomenicamente o mundo em que ele vive e as relações que ele vive. Isso é bem marxiano. Cada um dá uma explicação. Chega a vez de uma senhora, estava ela e o marido, jovem, lembro que era bonita. Em geral, a mulher que trabalha na cana logo fica muito maltratada. É um serviço brutal. Eu perguntei se ela também se achava explorada. Ela disse: eu sou explorada. O que a senhora acha de explorada? Eu sou explorada porque quando eu faço amor com meu marido, meu corpo dói. Quando eu estou cortando cana no canavial, meu corpo não dói. Isso quer dizer que o meu corpo não é mais meu. Meu corpo é do canavial. Nem Karl Marx, no seu esplendor filosófico, jamais foi capaz de ver a questão da exploração nesses termos tão amplos e tão absolutos, tão amargos. Há outras experiências. Durante muito tempo, eu acho que eu estou terminando por aqui, porque eu fico explorando vocês. Durante muito tempo, eu encontrei na Amazônia, no Mato Grosso, uma casa que eu fui hospedado, que era a casa do bispo, uma casa bem simples, no norte do Mato Grosso, um poceiro que estava envolvido na liderança de uma luta lá no Rio das Mortes. Nós estávamos hospedados lá mesmo. Ele tinha a rede dele, tinha muita gente que ficava hospedada. O pessoal vinha do sertão, botava a rede lá e ficava. Era um alpendre que dava um quintal. Eu reparei que havia um tumor enorme na sola do pé dele, acho que era o pé esquerdo. E conversei muito com isso. Ele me disse que pisou no estrepe, foi roçar um mar, machucou o pé e o tumor, aquela bola se desenvolveu. Depois desse encontro, São José Rodrigues, né, ele foi enviado pela Igreja Católica para Cuiabá para ser examinado. Foi examinado, foi operado, o tumor foi extraído, foi feita a biópsia, era um tumor maligno. Tiraram um pedaço da nádega dele, fizeram uma sola de pé novo, mas sugeriram que ele viesse para São Paulo para ser reexaminado no Hospital do Câncer. É um grande hospital. Grande hospital. Hospital de pesquisa científica, admirador do hospital. Trata as pessoas de uma impressionante. Ele foi mandado, tinha uma moça que trabalhava na igreja, o pai era médico, através dele conseguiram internar. E o médico do São José Rodrigues foi o Drauzio Varela, um especialista nesse. Ele não é um oncologista, são problemas externos. Eu não lembro agora da área de especialidade. Mas enfim, ele montou uma equipe. O São José foi tratado como um príncipe. Ele era um homem rústico, nunca tinha saído. Ele morava na confluência do Rio das Mortes com o Rio Araguaia. Nunca tinha saído de lá. Aí me pediram que acompanhasse o cara do São José, que era uma pessoa que eu passei a acompanhar, ia com ele. Ele ficava na minha casa e eu ia com ele ao médico, sempre que necessário. Foram feitos todos os exames e havia um tratamento possível, que era o uso de ECG oncogênico para esse tipo de câncer, que não cura, mas impede o desenvolvimento da doença, que na época era um tratamento possível. Só que na época, isso era o tempo da ditadura, o governo militar tinha assinado um acordo com o laboratório francês, produtor do BCG
liofilizado, BCG em pó, que no Brasil resolveu um grave problema. O BCG líquido, ele deteriora facilmente. Em certas regiões do país, onde não há geladeira, não há recursos, o BCG liofilizado era o correto. E o laboratório francês exigiu que o governo brasileiro proibisse a produção do BCG líquido aqui, que era produzido no Butantan e no Belém do Pará, no Instituto Público lá, e em alguns outros lugares. Os médicos reagiram imediatamente porque só o BCG líquido oncogênico funciona no caso do câncer. Então houve finalmente um acerto em que o BCG líquido seria produzido ou em Belém e no Butantan. Aí foi preciso montar um esquema, através do Dom Paulo Evaristo Marques, foi possível conversar com a Vasco, transportar o BCG de avião daqui para Goiânia. Eu, cada 15 dias, ia ao CEAGESP, comprava caixas de isopor, enchia de gelo, ia ao Butantan, comprava as vacinas, que eram baratíssimas, acomodava bem fechado para não vazar e nada disso, ia a Congonhas, despachava o remédio para Goiânia, onde uma outra pessoa, também amiga do pessoal da igreja lá, abria a caixa, trocava água por gelo, fechava e despachava essa caixa no avião da Votec, que era um bandeirante que descia o rio Araguaia até Belém, parando no caminho, e parava na Ilha do Bananal, na aldeia dos Índios Carajá, onde havia uma pequena pista, e ali um barqueiro, um milhomem, também amigo desse todo, recolhia a caixa, pegava o barco, subia até São Félix do Araguaia, entregava para uma freira, a irmã Irene, que tinha uma geladeira de querosene, que fazia gelo, e lá trocava o gelo, dava para um outro barqueiro, que subia o rio Araguaia até o Rio das Mortes, isso uma noite inteira, para entregar ao seu Zé Rodrigues a vacina. Cada 6 meses, ele tinha que vir para São Paulo, ficava na minha casa, os exames estava tudo bem, perfeito. Depois de anos nessa cruzada, eu precisava de... Depois de anos, um dia ele deixou de vir, porque estava marcado, consulta no hospital, não veio. Naquele tempo não tinha telefone, nem internet que chegasse lá. Internet não tinha de jeito nenhum. Aí mandei uma carta perguntando, consulta daqui e dali, finalmente pegou a resposta. O seu Zé tinha deixado de tomar o remédio. Ele recebeu o remédio e jogou lá fora. E porque apareceu por lá um curandeiro. Disse para ele, isso é bobagem, esses caras não vão te curar nunca, eu te curo. Eu faço uma garrafada para você, você vai tomar o que quiser, mas para de tomar isso tudo também, vai dar certo. E levou tudo que ele tinha, ele era um homem paupérrimo, ele era pobre, ele era paupérrimo. Levou um rádio que ele tinha, rádio livre, levou um dinheirinho que ele tinha, que a gente dava aqui, várias pessoas sempre ali davam um dinheiro para ele. Então, 6 meses, um ano depois, me telefonam da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. O senhor conhece um homem chamado José Rodrigues? Conheço. Olha, ele está aqui em Brasília, ele está muito doente. Ele está no hospital de base. É aquele que tratava o Tancredo. E os médicos lá disseram que ele tem que ir para o Hospital do Câncer de São Paulo. Mas ele já está em tratamento no Hospital do Câncer, por muito que ele deixou de vir. Não, mas ele está muito envergonhado, justamente porque ele deixou de ir, e agora a doença voltou de uma vez. Então põe ele num ônibus, depois você me telefona, ele diz qual é o ônibus, qual é a hora que vai chegar em São Paulo, eu vou esperá-lo na rodoviária, e depois eu o levo para o hospital. Aí ele tentei achar o Drauzio Varela, que não era uma coisa fácil, consegui localizar, eles levam para o hospital, eu vou estar lá tal hora, cheguei entregando. O seu Zé Rodrigues tinha tumor pela perna todinha. Examina daqui, examina dali, não havia solução. Ficou internado.
um belo dia, telefonou para minha casa. O senhor é parente do seu Zé Rodrigues? Não, não sou parente, sou amigo dele. Olha, o senhor vem aqui ao hospital imediatamente. Isso é uma coisa, deve ter morrido, isso é uma coisa. Aconteceu alguma coisa? Não, não vamos falar aqui, o senhor vem imediatamente. Aí eu fui mandar falar com o médico, que ia me chamar, que era um cirurgião. O senhor tira esse homem daqui imediatamente. Mas por que, doutor? Porque eu fui operá-lo e ele se recusou a aceitar a operação. Olha, não tira ele daqui não. O senhor tira porque tem uma fila lá embaixo do jeito precisando de lugar aqui nesse hospital. O senhor tira ele daqui. Você espera aí, não expulsa ele daqui não. Eu vou lá falar com ele. Fui falar com ele. Falei, seu Zé, o que aconteceu? Olha, me levaram, me puseram numa mesa, eu fiquei olhando, e aí eu vi que tinha lá umas coisas esquisitas, serrote, faca, e eu quis saber do médico o que queria fazer comigo. Eu falei, doutor, o que o senhor vai fazer comigo? O médico falou, eu vou amputar a sua perna, vou cortar a sua perna. Depois o hospital vai lhe dar uma perna mecânica, que funciona perfeitamente bem, e o senhor vai poder voltar a trabalhar e viver normalmente. Mas, doutor, no dia da ressurreição, eu vou ressuscitar no Mato Grosso sem a minha perna, e a minha perna vai estar aqui em São Paulo? O médico achou que era uma gozação. E era uma pergunta real, né, no país em que o catolicismo, desde o dia 22 de abril de 1500, ensina que creiam na ressurreição dos mortos, né, depois de 500 anos batendo nessa tecla, é de se desejar que São Zé Rodrigues e muita gente mais acreditasse que a ressurreição dos mortos é a íntegra ressurreição dos mortos. Creio na ressurreição da carne. Aí eu voltei para o médico, doutor, o senhor segura aí, porque é um problema religioso. Eu vou atrás de um especialista. Especialista. Eu tenho um amigo padre maravilhoso, que é padre aqui da favela do Jordão. Mora lá. É o Roberto, que você conhece. Fui atrás do Roberto. Roberto, eu preciso do seu socorro. Contei isso aí, já sabe. O senhor José está acontecendo. Isso aí é questão doutrinária, uma questão teológica. Não tem nada a ver com você se preocupar com isso. No dia dá tudo certo. Então, Roberto, mas eu tenho que dizer isso a ele de uma maneira muito concreta. E eu dizer para ele que é teológico não vai refrescar nada. Aí ele me falou, olha, tem uma freira que é especialista nisso. Fui eu atrás da freira. A freira também era muito teológica. A freira conseguia explicar a ressurreição, mas não a ressurreição da perna dos seus amigos. Aí eu voltei lá e tentei explicar para o seu Zé. Acho que o Roberto foi junto. Olha, seu Zé, Deus é sábio, no dia ele vai resolver tudo. Não, eu quero saber, certo? Minha perna. E eu vou ser deslembrado, eu quero saber o que vai acontecer comigo. Existe uma crença popular de que a pessoa que sofre uma mutilação forçada, que é o caso dessa, ela não vai ressuscitar. Ela vai perambular pelo limbo o resto da eternidade. Mutilada. Aliás, eu estudo linchamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, não falem comigo que eu... O Brasil é o país que mais lincha no mundo. Um dos problemas do linchamento é a mutilação. O cadáver do linchado, especialmente se ele for estuprador de criança, ou ter matado uma pessoa notoriamente inocente, coisa desse tipo. Há um rito, há 19 itens de mutilação que são cumpridos nos linchamentos. A pessoa mutilada, para que não se trata só de linchar, matar fisicamente, mas de matar espiritualmente. Isso é Brasil. Eu não tenho nada contra a questão dos direitos humanos, eu tenho uma filha que trabalha com isso. Mas eu fico sempre analisando do ponto de vista jurídico, né? Direito, né? Relação de direitos humanos. Né? É tudo isso, mas é também essa dimensão mística, extraordinária, transcendente, complicada, que é preciso entender para compreender por que as pessoas agem desse jeito ou não. Não se resolveu o problema da perna de São Zé Rodrigues.
Ele voltou para o Mato Grosso, foi operado aqui, tiraram os tumores, voltou para o Mato Grosso para os tumores voltarem, a medicação já não funcionava mais, e um dia que ele não estava passando bem, foi levado no barco para a Ilha do Paraná, para a aldeia de Santa Isabel, que é a aldeia Carajá, onde tem um hospitalzinho da FUNAI. Tomou uma medicação, quando ele percebeu que ia morrer, mas ele tinha dito, não quero morrer fora da minha casa. Ele queria voltar para casa e morrer lá. Ele foi colocado no barco, que era um barco comunitário, Nossa Senhora da Boa Esperança. Ele morreu no barco, quando o barco estava entrando no Rio das Barras. Espero que ajude. Martins, você toparia fazer perguntas dos alunos? Se não for existenciais. Alguém gostaria de fazer perguntas? Quem mais? Vamos ver se tem. Começa com o Renan. A Dana também. Vamos lá, Renan e o Caio. Tá, é só um pouquinho existencial, eu acho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. É o seguinte, eu li o texto que a Fraia tinha indicado e fiquei muito intrigado com a capacidade de recuperar o cotidiano através da memória. Mas tem um outro texto seu que eu leio com muita frequência, que é o Dia da Caça. E ele me intriga muito, porque quem lê o texto parece que você estava acompanhando ali o ferramenteiro na história toda. Só que tem a questão que eu sempre me pego nela, que é sobre o fato de trabalhar com uma história que foi capturada por um processo, enfim. Se o professor tivesse a vontade de falar um pouco, algum caso sobre como é trabalhar com um processo penal, me aliviaria. Você não está com nenhum problema. Não tem um problema. Tem um problema, trabalhar com processo na pesquisa. Esse é o único problema. Olha, um dado não daria para falar sobre isso aqui, que é a questão do método Lefebvre. Eu acho que a Fraia tem discutido isso com vocês, é que a realidade social não é linear. Os pressupostos da sociologia clássica, da sociologia Marx, estão baseados na ideia de uma linearidade dos processos sociais. Marx é que introduziu o princípio da contradição. O princípio da identidade, o princípio da contradição. E o Marx fez isso de uma maneira sociológica, algumas vezes filosófica. É o Lefebvre que traduz isso em sociologia. É o Lefebvre que traduz isso em sociologia. E o que o Lefebvre mostra, primeiro que você tem que lidar com fatos que estão nas estruturas, que não são visíveis, não compreensíveis necessariamente. Você tem que lidar com o fato que as pessoas interpretam o que elas estão vivendo, que não é necessariamente aquilo que o sociólogo pode ver. Aquela discussão dele sobre o espaço, do espaço concebido, do espaço percebido, do espaço vivido, é preciosa, porque é produto de um trabalho de campo, de uma etnografia. Ele foi motorista de táxi para poder fazer observações sociológicas sobre o espaço. Então ele descobriu que foi motorista de táxi em Paris. Descobriu que existe uma Paris de quem projetou a cidade de Paris, que é uma cidade repressiva. Ela é feita toda para concentrar toda a movimentação na Etoile. Ela é produto, a Paris atual, é produto de uma reação política à Revolução de 1871, a Comuna de Paris. Então tudo foi feito para que se houvesse novas manifestações de rua, a população seria cercada, empurrada, iria parar na Etoile, seria massacrada, presa, enfim. É uma cidade do controle social. Uma certa análise sociológica ficaria por aqui, falaria mal da política, analisaria o caráter repressivo, como a cidade, papapá, aparelho. Mas ele queria saber também como é que as pessoas percebem a cidade. Não bate com o que o arquiteto, o urbanista tinha na cabeça quando fez a cidade. Elas percebem essa cidade de outra maneira. Elas percebem vendo brechas que o urbanista não viu.
pessoas criam brechas. Existe a cidade vivida, que é a cidade que a sua vida pessoal, a vida das coletividades, entra em contradição com os rumos que a cidade traçou para o seu viver. Por exemplo, você vive de maneira infeliz esse desenho da cidade. Esses desencontros de espaço concebido, percebido e vivido mostram que não há essa uniformidade que nós estamos pensando. Mas não se trata de uma mera contradição lógica, se trata de uma contradição vivencial. Então, claro, o Lefebvre depois vai desenvolver a ideia de que a tendência natural da sociedade e dos poderes que organizam e regem a sociedade é no sentido de capturar todas as brechas que se abriram. Todas as tentativas de escapar desse cerco, né? Não só na cidade, em tudo, nas instituições, etc., toda tentativa de escapar acaba sendo institucionalizada. Assim, um bom exemplo é o Che Guevara. O Che Guevara foi uma figura satanizada, um grande inimigo do capitalismo dos Estados Unidos, etc., etc. Mataram o Che Guevara e canonizaram o Che Guevara. Hoje o Che Guevara, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é camisas, a figura do Che, aquela foto famosa dele, etc. No Brasil, mataram os índios e hoje as pessoas se orgulham da origem indígena. Nome de índio nas ruas, às vezes o nome errado, como essa rua Caiovas, que não é nem Caiovas nem Caiovas, é Caiuá, né? Botaram o nome, os ignorantes não conhecem Nhangatu, botam o nome errado na rua. Mas enfim, fazem monumentos ao índio e por aí. Então há uma tendência nesse sentido. O fato de haver uma tendência à institucionalização não quer dizer que novas irrupções não aconteçam. Então, o estouro vai sempre dar onde não se espera. Eu diria que as manifestações de julho vão nessa direção. Eu não sei se tem muito petista aqui, mas o que aconteceu foi que o PT chegou ao poder como, ao contrário, toda a utopia petista, que é lindíssima, como um partido da ordem. Por que a burguesia apoiou o PT? Apoiou o PT porque precisava que alguém mantivesse um certo controle sobre a inquietação das massas, as greves, as ocupações de terra, tudo aquilo que desordena a sociedade, né? Houve sim um interesse dos bancos, do capital financeiro internacional, de todo esse pessoal, em que o PT chegasse ao poder. O PT tinha que chegar ao poder. E eu acho que o Lula tinha uma compreensão disso e achou que era possível, e muitos petistas acharam que era possível escapar disso, talvez ainda seja, não sei se é ou não é. Mas uma das coisas que aconteceram foi a instrumentalização dos movimentos sociais, que estavam todos na mão do PT. O PT que percebeu, que teve discernimento para perceber a importância desse novo sujeito político na história social brasileira e política brasileira, que é dos movimentos sociais. Os partidos não funcionavam. Funcionava era o povo organizado em movimentos sociais, fazendo demandas tópicas, bem definidas, militando, atuando, reivindicando, questionando, parando e tudo mais. Mas os movimentos sociais foram instrumentalizados. O PT é conhecido como o partido dos movimentos sociais. Bom, e aí a questão é, onde a inquietação social vai se manifestar? Porque imaginar que um partido popular ou de esquerda vai ter o controle absoluto, vai atender às demandas efetivamente populares, todas elas, vai ter discernimento, não é verdade, porque o partido tem que conciliar com o grande capital. Está conciliando. Não tem como. A hora que não conciliar, ele cai. Essa é a verdade. Não existe. Acabou a Guerra Fria, acabou a época possível da Revolução Socialista no modelo do século XIX. Isso acabou. É uma nova. O capitalismo tem uma vitalidade que tem que ser compreendida. E, portanto, se alguém quer fazer militância, tem que compreender suas brechas, as suas fragilidades. E as quebras não se dão onde a teoria diz que aconteceu. Elas se dão em outro lugar. Eu acho que essas não foi só aqui. Manifestações da Inglaterra, 2 anos atrás, ou 3, na Alemanha,
Nos Estados Unidos também a coisa explodiu, como as manifestações de 68 na França e em outros lugares. As manifestações explodiram onde não se imaginava que explodiria. Esperava-se que a classe operária fosse explodir o sistema, e foi a classe média que estourou parcialmente o sistema, exigindo um novo reordenamento. A sociologia serve para isso, justamente para poder acompanhar onde as tensões se manifestam não para funcionar como delatora dos movimentos sociais, dos movimentos coletivos, mas justamente interpretar a dinâmica da sociedade. Mas aí a pergunta dele é como isso nos processos. A gente tem processos criminais que, em princípio, são institucionalizados. Tá? Então, acho que a tua pergunta era um pouco isso. Quer dizer, como explorar isso que escapa? Sim ou não? Diga. Não, entendi um pouco a resposta. É procurar aquilo que escapa à tentativa do processo. Sempre alguma coisa escapa. Sempre existe. O Lefebvre fala na insurgência. Né? E, num certo momento, as grandes mudanças políticas no mundo contemporâneo vão depender da coalizão dos resíduos que se expressam nessas insurgências. Isso significa uma outra modalidade de concepção política que não a que está chapada desde o século XVIII, do século XIX. Uma das manifestações de resíduo desse tipo aconteceu aqui. Acho que foi nesse correto. Eu sempre conto a história, eu adoro isso, lamento profundamente que tenha acontecido. Nós tínhamos acabado de sair dos barracões, depois de expulsos da Rua Maria Antônia, nós paramos nos barracões na cidade universitária. E em 69, depois de alguns anos, conseguimos que fosse construído esse prédio, que é um verdadeiro horror arquitetônico. Os arquitetos que fizeram isso deviam morar no prédio durante um ano. Se eles sobrevivessem, o apídice seria dado. Porque é um prédio pré-fabricado, certo? Tinha uma sala, agora desapareceu, mas tinha colunas no meio da sala. Então ficava o aluno assim. E o professor também. A parede branca, só as colunas cinzentas. Essa parede. Um dia eu estou chegando para dar aula, alguém tinha escrito em cursivo, com spray, letras vermelhas, maravilhosas, subversivas. Parede, eu te livro dessa brancura. Isso chama de uma manifestação da cultura do subterrâneo. É uma coisa que aparece onde não se espera. Essa parede era um subterrâneo, que ninguém tinha percebido. E um subversivo foi lá, muita lucidez, e fez parede, ele emporcalhou a parede com uma frase maravilhosa, e era tão subversivo que na mesma semana a parede voltou a ser branca. Então há muito disso. Acho que os sociólogos têm que aprender a ver essas. Antes de mais nada, eu queria expressar minha admiração pelas pesquisas que o senhor faz e pela ideia muito importante que eu acho que falta muito para os sociólogos contemporâneos, de humildade. Acho que eu vejo, assim, eu sinto que precisamos aprender a ser humildes em frente ao nosso campo. Eu sempre assisti a palestra do senhor na abertura do Congresso de Sociologia lá em Salvador, e eu percebi esse apelo muito forte. Eu acho isso muito, muito importante para a gente assimilar. Eu queria fazer um comentário, como o que o senhor comentou sobre o que se chama de superstição, né, aqui no Brasil, como isso me fez pensar na situação da minha sociedade, porque eu sou da Rússia. E eu fiquei pensando sobre a superstição como, né, porque a Rússia, a sociedade russa, até hoje, é muito, assim, tem coisas que não dá para acreditar. Por exemplo, as pessoas jovens, as mães de 20 anos, acreditam hoje em dia que não pode fotografar a criança até ela fazer 1 ano de idade, porque alguém vai ter uma olhada. Então, o gato preto atravessando a rua, essas coisas cotidianas
dia a dia, eu mesmo, quando eu saio de casa, esqueço alguma coisa, eu volto, eu sempre olho no espelho. Eu me pergunto por quê? Como que isso vai me ajudar? Né? Não é uma coisa muito embutida na nossa sociedade até hoje. Então eu fiquei pensando em uma outra perspectiva sobre isso, né? Como foi aquela luta contra qualquer tipo de religiosidade que aconteceu depois da Revolução, como isso foi canalizado né, num processo que não dava mais para controlar, e até hoje está embutido nessa sociedade que já é moderna, vamos dizer, mas é tão tradicional nesse ponto. Eu estive na União Soviética no fim do regime. Fui para um seminário na Academia de Ciências da União Soviética. E eu fui como membro de uma delegação italiana. Por uma razão simples, eu falo italiano. Me convidaram. Era de sociólogos, teólogos, havia juristas. E tinha havido um certo contato com Gorbachev, que havia participado de um seminário, do qual eu também participei, que era uma figura interessante, aberta, que compreendia aquele momento, diferente de algumas figuras históricas do regime. Mas uma das coisas que alguns membros fizeram foi ir a Zagorsk, que é um centro religioso importante da Igreja Ortodoxa Russa, para conversar com o arquimandrita da Igreja Ortodoxa. E nós fomos. É uma fortaleza, uma cidade fortaleza, e dentro inúmeras igrejas. Naquela época havia missas das 6 da manhã às 6 da tarde, todos os dias em todas as igrejas. E ônibus de excursionistas, peregrinos que vinham de toda a União Soviética para rezar, acender vela, aquele rito ortodoxo, lindíssimo, aqueles cânticos à capela maravilhosos, né? Uma coisa muito, muito impressionante. E cheias de jovens. Nós tivemos a conversa com o arquimandrita, ele não refrescou muito, porque aparentemente ele não estava entendendo o que estava acontecendo, já estava acontecendo, já estava. Eles transmitiam os programas, debates do parlamento pela televisão, e havia uma moça no nosso grupo que era russa, falava russo, e traduzia para o italiano, para ter uma ideia do que estava sendo discutido. Então aquilo já estava em andamento. O fato de que mais de 80 anos depois do regime ser inaugurado, todo o proselitismo materialista que o regime fez, ter as igrejas de Zagorsk, que é uma espécie de Vaticano da Igreja Ortodoxa, cheias de jovens, já indicava naquele momento que não tinha funcionado. Não tinha funcionado. Só funcionou mais tempo por conta da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um grande pretexto. E, portanto, a coisa ia estourar em algum lugar. Se estourou bem ou não estourou bem, isso é outro departamento, é outra história. Mas, de fato, estourou. Eu acho que Cuba vai ter esse problema. Já sinais. Eu estive em Cuba, conversei com o Fidel, conversei com o Raul, e, bom, faz 20 anos, mais de 20 anos que estive lá. Mas já havia sinais de que algumas coisas não funcionavam. O regime, eu me lembro de uma discussão com que seria o primeiro-ministro. E havia não só os intelectuais convidados, mas também pessoas cubanas que estavam lá. E levanta uma moça culta, simpática, e diz: olha, eu tenho só uma pergunta para fazer. Eu odeio feijão. Não consigo encontrar feijão para comprar em lugar nenhum. Só lentilha. E a desculpa é que o governo mandou os cubanos comerem lentilha. Eu quero saber por que o socialismo tem a ver contra o feijão. Aí o homem, você saiu muito bem, me deu uma explicação científica. O feijão é uma planta vulnerável, um fungo nela, as folhas, nos países tropicais, tem um problema desse aqui também. Então ele é facilmente atacado por pragas e, portanto, há o risco de um ano não ter nenhum feijão para ninguém. E a lentilha é resistente.
esse fungo. E, portanto, é mais, para ter uma fonte de proteína vegetal, né, é preferível a proteína vegetal. Eu não sou agrônomo. Só sei comer o feijão, que é uma desvantagem. Então, era a lentilha alternativa, para ver se todos tinham lentilha. Então, mas isso mostra que havia que se subestimava a capacidade do povo de entender e de querer saber o que está acontecendo. Certo? É uma coisa que todos nós queremos. Eu quero saber por que eu sou obrigado a fazer isso, aquilo, ou se eu posso deixar de fazer isso, aquilo, se eu não quero fazer, por aí vai. Eu sou, ao longo da sua fala, logo no início, falando da história da flor e de como o seu contato com os campos foi através das flores, foi o que me causou mais curiosidade. Você começou a conversar com as pessoas, a tomar contato com as pessoas através de conversas sobre flores. Mas o senhor poderia contar mais ou menos como estudante, porque o trabalho que eu fiz com a professora Clara, no Parque da Juventude, era a grande dificuldade que os colegas tinham, era tomar contato com as pessoas, como é que a gente começava uma conversa e buscar aquilo que o senhor falou interessante, que o que nos interessa não é o que interessa a eles. Então, como é que a gente tirava do contato aquilo que a gente queria saber? Quando o senhor fala isso, tirou isso a partir de uma conversa sobre flores, foi o que me deixou mais impressionado. Como conseguiu? Eu acho que todo sociólogo deve estar preparado para ir ao campo e não colher nada. O grande erro é achar que se você for ao campo você tem que trazer dados de volta. Isso é um erro. Porque você pode ir ao campo e não encontrar acolhimento, receptividade. Então, muito da observação é feita a partir de um prólogo, que pode ser muito demorado, de dias, meses, semanas, né, até chegar numa situação em que a relação seja uma relação de troca. Porque você pergunta, mas você não responde. Eu sempre fiz pesquisa perguntando, mas respondendo as perguntas que me faziam. É verdade que às vezes umas perguntas esquisitas, né? Como Rondônia. Não foi Rondônia, foi no Maranhão. No sertão do Maranhão. Estou lá, alojado numa barraca. Eu levava minha rede, minhas coisas de pesquisa. Estou alojado lá e conversando com as pessoas, com o dono do barraco. E eu peguei uma carona para o serviço da Malária. Também é sempre bem, então você vê com quem vai. E uma moça se aproxima, era um povoadinho, casa de adobe. Uma moça se aproxima e... Cadê o cientista que chegou aí? Uau! Os alunos de ciências sociais nunca me trataram como cientista. Tem que vir aqui nesse fim do mundo para alguém reconhecido. Eu não tive dúvida, eu falei, sou eu mesmo. A moça estendeu a mão esquerda. Então leia a minha mão. Lá, cientista de ciência oculta, né? Quiromante. Então você tem que entrar nisso, né? Você não pode dizer, não, é isso aí, eu quero saber. Não, vamos explicar o que é ciência. O que é ciência? Não. Eu tive uma aluna aqui, que é uma antropóloga, ela é paulista da cidade, há muitos anos, você conhece, a Teia, Maristela de Paulo Andrade. Ela é uma antropóloga, estuda o mundo rural, no meu modo de ver, a melhor pesquisadora dessa área, porque ela interage facilmente, ela entra, ela primeiro se expõe, interage, conversa. Umas histórias maravilhosas dela. Uma delas é a última, que ela me contou agora no começo. Está lá reunida, conversando com as pessoas, e aí é que ela vai encaixando, fazendo os perguntinhas, os registros. Quer dizer, não é ela conversando, é ela respondendo. Aí passa uma das mocinhas,
E ela sempre fica amiga de todo mundo. E a menina disse para ela: "Oi, Teia, vamos embora cagar junto?" Quer dizer, existe a cagada comunitária, que é uma coisa que eu, na pesquisa na Amazônia, tem o banho comunitário. Você não toma banho sozinho, por muitas razões. Eu não vou nem explicar aqui, vou passar horas explicando. Mas em alguns lugares é numa curva do rio, de um lado as mulheres, da curva, do outro lado os homens. Tudo na mesma hora, para evitar que os homens vão espiar as mulheres e vice-versa. Ou então, é o mesmo lugar de banho, chamado banheiro, no Rio, na Araguaia, ou no Tocantins, e então vai uma turma antes e outra turma depois. Fica todo mundo lá, falando do seu banho, etc. E é um banho comunitário, quer dizer, é uma hora que você conversa, é uma hora que você levanta assunto, você conhece melhor o outro, você é admitido como membro quando você vai, você vê o outro pelado, entendeu? O pelado é importante. Isso é interessante. Então, convidar a pesquisadora para cagar junto, eu teria dificuldade para fazer isso. Mas eu até entendo. Eu tomei banho em banheiros de mata, também eu descobri que a comunidade inteira estava no meio da mata observando. Porque eu não tenho a cor deles, não sou pardo propriamente, sou moreno, mas não pardo. E lá é uma área que tem muito pardo. Pardo não é mulato, não é negro, é pardo mesmo, descendente de índio. Então eu estou lá tomando banho de caneca, né? Levava uma lata d'água que eu peguei na bica, estou tomando banho cheio de olho, me espiando. Né? No fundo eu queria ver como é que é um não pardo pelado. Mas até ao mesmo tempo uma outra experiência maravilhosa. Até fui casada com um rapaz que foi meu aluno aqui. Ela foi aluna também. Depois eles se separaram, ela foi embora para o Maranhão, ela se casou com outro rapaz. Nessa época, ela estava casada com esse outro. E fazendo pesquisa lá no sertãozão de Viana. Ela vai sozinha, mas ela vai sozinha e bem. Ela logo se põe em contato, ela se enturma logo com as mulheres, faz contato, aí discute, cozinha, criança, todas essas coisas, troca ideias, como é que é, como que quando a criança está com diarreia, o que vocês dão, esse papo todo forma um introito bom para discutir o que, no caso dela, era a questão fundiária, está bem distante de diarreia de criança. E aí o pessoal nesse lugar estranhou, porque a mulher sozinha, andando aqui, né? Você é casada? Ela falou: eu tenho um companheiro. Tem filho? Não, eu não consegui ter filho, não consigo ter filho. Você tem que falar com o Bilibeu. Aí levaram ela na casa do senhor Seu Roxo. No Maranhão, os negros não são negros, nem pretos, são roxos. Está mais de acordo com a cor, certo? O Seu Roxo, eu conheci esse Seu Roxo com ela. E o Seu Roxo tem um santo, Bilibeu, que fica num oratóriozinho em formato de caixão de defunto, dentro da casa. E as mulheres que não têm filho vão lá prestar homenagem ao Bilibeu. Desabotou a calça do Bilibeu, ele se veste com terninho igual a gente, todo moderno, chapéuzinho e tal. Ele desabotou a calça para ver o pênis do Bilibeu, que é uma divindade africana, provavelmente um santo da fertilidade, uma divindade da fertilidade, porque não está no chamado de São Bilibeu, mas não está no arqueológico católico. E o pênis do Bilibeu é enorme, é imenso. E o ritual parece que recomenda o seguinte: a mulher, em geral, ela vai com o marido, que fica lá no terreiro. E a mulher faz um elogio do pênis do Bilibeu, comparando com o do marido e depreciando o do marido. Claro, ela engravida, fica aquela titica lá, porque ele quer. Bom, a Teia foi casada 2 vezes, anos casada, tentando nada. Um mês depois a Teia está grávida.
Ela entrou, né, no jogo, entrou no grito, Na escassa simbólica, como diz o livro. Na escassa simbólica, ela acreditou, ela não me disse, isso é bobagem. Não, eu vou lá, eu faço qualquer negócio. E eu fui com ela a segunda vez quando ela estava grávida da filha, da segunda criança. E tinha bastante gente, dormi na casa do Tribeu, né? Então, é dialogar com essas coisas. Se você chega muito com a mentalidade de aluno da USP, da classe média, que somos todos aqui e tal, você vai ter enormes problemas. Você não entra, e não entra também na periferia. Você não entra aqui Você não entra no centro. Você não entra na rua. Você não entra na rua. Você entra na rua. Você não entra aqui no Morro do Querosene, na favela do Jaguaré. Porque você vai entrar como um estranho e vai sair como estranho. Que sociologia vai sair de uma pesquisa feita nessas condições? A sociologia não é só perguntar e ouvir respostas. É você interagir. É e por você isso que a etnografia tem um papel muito Exatamente. A etnografia é um instrumento de uma interação investigativa. Você? Não? Deixa eu perguntar, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Não? Então, Martins, a gente gostaria de agradecer de novo. Muito obrigado. Foi uma aula.